Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Programa Mais Saúde respondendo as dúvidas e as questões dos nossos telespectadores. Você também pode fazer parte. É só ir lá no Instagram da TV Canção Nova e deixar sua pergunta, como o Marcos Fernando Procópio. Ele gostaria de saber sobre a síndrome do intestino irritável. Pois é, e ninguém melhor do que a doutora Denise Carreiro para responder essa questão. Bom dia, Denise. Bom dia. Eu acho que síndrome do intestino irritável, eu brinco, falo que muitas vezes é o nome que se dá quando não sabe o que se tem, né? Então, porque muitas vezes as pessoas têm vários sintomas no intestino, vai no médico, faz avaliação, faz colonoscopia e acaba não tendo nenhum diagnóstico, não consegue ter um diagnóstico que feche, né, com aquele processo. Então, acaba meio que sendo nomeado, né, de síndrome do intestino irritável. Mas, quando a gente pensa no intestino, né? O intestino é um órgão assim que é determinante para o resto do organismo, né? O funcionamento do intestino. Pensando em todas as ações do intestino. Porque o intestino, ele é o órgão que vai determinar a absorção de nutrientes, vai determinar, na verdade, a digestão do alimento, a absorção dos nutrientes. Ele produz hormônios, enzimas, neurotransmissores, produz 95% da serotonina, principal neurotransmissor do bem-estar, com ação local, principalmente, né? Mas provavelmente também sistêmica. E ele tem uma ação de produzir, no intestino são produzidas mais de 70% das nossas células de defesa, né? Só que quem faz tudo isso acontecer é a microbiota saudável. A microbiota saudável é a que banca a integridade da parede intestinal, é a que faz o estímulo para formar e maturar mais de 70% das células de defesa, é a que forma células capazes de tolerar agressores alimentares, ambientais da microbiota, de evitar autoanticorpos, de controlar a magnitude de resposta contra um agressor. São as boas bactérias que controlam fungos, que controlam bactérias patogênicas, até vermes, parasitas, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando algum processo desregula essa microbiota, né? Então, isso pode ser uma deficiência, por exemplo, de ácido clorídrico no estômago, aquela não produção adequada do suco gástrico, ele não consegue combater fungos e más bactérias, nem parasitas. E aí, esse processo também leva a má digestão, proteína mal digerida, alimento de fungos e más bactérias. Deficiência de nutrientes que mantém essa integridade da parede do intestino, que controla o que entra, o que não entra. Por que eu falei tudo isso antes de falar da síndrome do intestino irritável? Porque normalmente, quando ocorre uma alteração desta microbiota, começa a ter uma interferência em todos os processos funcionais do intestino. Pode alterar a permeabilidade do intestino, aumenta fungos e más bactérias, não consegue ter um processo de digestão adequado, leva a processo inflamatório dessa parede. Se não mantém uma parede íntegra, pode alterar a motilidade, isso pode prender ou soltar o intestino, né? Dependendo da pessoa. Então, o que acontece? Normalmente, a gente vê que o que é chamado de síndrome do intestino irritável, na maior parte das vezes, é uma alteração dessas funções provocadas por processos inflamatórios de proteínas mal digeridas, por aditivos químicos, por a perda, principalmente pela perda da microbiota saudável, tá? Então, isso são os fatores que começam a levar todos esses sintomas alterados no intestino, né? E aí a gente precisa pesquisar, então, para aquela pessoa, quais são as causas que são alimentares, ambientais, de estresse, que pode estar contribuindo para desencadear todos esses processos que levam a esses sintomas, tá? Denise, e tratamento? Como que essa pessoa pode reverter esse quadro?
Olha, o tratamento para síndrome do intestino irritável, ele passa, obviamente, né? Primeiro, a pessoa já chega para o nutricionista com o diagnóstico, né? Esse diagnóstico vem aí do médico. E o que acontece é que a gente vai ter que investigar para esta pessoa os fatores que provavelmente podem ter contribuído. Então, desde erros na alimentação, né? Até sinais e sintomas de alteração gastroesofágica, porque a não produção do ácido clorídrico adequado, ela vai interferir totalmente nas funções intestinais, né? Então, avaliar o processo gastroesofágico, avaliar sinais e sintomas de desbiose intestinal. Aí nós vamos pesquisar na alimentação as causas, tá? Ou seja, existe um alto consumo de alimentos que facilmente pode gerar processo inflamatório no intestino, como os que eu já falei? Existe um baixo consumo dos alimentos que protegem, que vai fazer funcionar, né, adequadamente isso? Então, primeira coisa, tem que regular a alimentação, o comportamento alimentar. Avaliar o nível de estresse que essa pessoa está vivendo e dar um suporte nutricional para que o organismo lide melhor com o estresse. Ah, mas dá para fazer isso? É claro que dá. Os nutrientes, eles formam e fazem funcionar todo o nosso sistema nervoso central. Então, uma deficiência nutricional e um processo inflamatório, ele pode fazer com que a pessoa tenha muito mais dificuldade de lidar com o estresse. Como eu brinco, eu falo que aí um problema desse tamanho acaba virando desse. Tá? Então, com certeza, se a gente dá um suporte fisiológico para a pessoa conseguir lidar com o estresse, ela vai conseguir lidar melhor com o processo e interferir menos, né? No intestino nós temos 100 milhões de células nervosas, tá? Então, com certeza, a gente tem que considerar todos esses fatores para poder recuperar a função através do reequilíbrio do organismo, do estado nutricional, ok? Obrigada, Denise, como sempre você, né, com essa participação maravilhosa. E é exatamente o que você, inclusive, já disse várias vezes no programa Mais Saúde, que nutriente dá inteligência às nossas emoções. Parece estranho, né? Mas você olhar o problema do tamanho certo, reagir a ele na hora certa, com a pessoa certa, na intensidade correta, depende de nutriente, por incrível que pareça. Então é por isso que quando a gente está numa alimentação mais adequada, até o comportamento parece que modifica. Modifica sim, porque aí você fica realmente com todas as suas células produzindo realmente o que precisam produzir, e aí você tem, assim, respostas adequadas, tá? Mas a síndrome do ovário, a síndrome do intestino irritável é o que a Denise falou. O que chega no consultório de pessoas com esse tipo de problema, mas na verdade é porque não tem nenhum diagnóstico fechado. Então, sobrou o quê? Síndrome do intestino irritável. E o que é muito interessante, e a Denise tem exatamente essa experiência, a gente cuida da alimentação, probiótico, bactérias intestinais e a coisa acaba se resolvendo naturalmente. Então, o estresse é muito importante você modular e aí nós temos, né, aquela maravilha do terço, né, como o Dr. Roque já várias vezes ensinou, que quando você respira adequadamente, você está fazendo um equilíbrio do seu sistema nervoso simpático com o parasimpático. Então, isso faz o quê? Faz você se acalmar, faz você entrar numa, digamos assim, num momento de mais tranquilidade. Então, gente, vamos associar tudo. A parte da alimentação, a parte realmente de dar inteligência às suas emoções e, gente, terço na mão. Porque, olha, realmente com a oração a gente consegue coisas incríveis em todos os sentidos. Inclusive, para conseguirmos nos deixar, o que hoje está tão na moda falar, mindfulness. O que é isso? Estar presente no momento presente, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês, agradecer de novo a Denise, a participação, e eu espero vocês, mande a sua pergunta aqui para o programa Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar.
Canção Nova Play.